Pagamos mais de 20 mil reais pra ficar nessa casa e coisas estranhas aconteceram. Na verdade, eu gravei esse vídeo no segundo dia que estávamos nessa casa em Bariloche, no intuito de fazer um tour, porque essa foi a casa mais linda e mais luxuosa que eu já fiquei na vida. Olha, sério, a estrutura, tudo era perfeito. Só que algumas coisas começaram a ficar estranhas depois desse dia. Nós alugamos essa casa pelo Airbnb, estávamos em 8 amigos, e eu vou contar uma história estranha, muito bizarra que aconteceu com a gente nos momentos que a gente estava nessa casa. Pra começar, o dono da casa, ele mora em outro país, e ele sempre entrava em contato questionando coisas que só quem tava ali na casa saberia dizer. Por exemplo, luzes acesas, coisas fora do lugar, coisas que, tipo, só quem tava ali saberia. E aí a gente começou a falar, cara, tem alguma coisa estranha. Como que ele vai saber disso? A gente começou a achar que a gente tava sendo vigiado, né? Observado por câmeras. Foi onde a gente chegou, porque não tinha outra explicação. Não tinha como ele saber de certas coisas, sendo que ele não estava lá, ele nem mora no país. E aí tudo começou a ficar muito estranho. E aí eu cheguei no quarto do meu amigo gringo, que tava simplesmente do avesso, e falei, caramba, esse cara é mais bagunceiro do que eu. Encontrei alguém. Mas assim, olha as formas da casa. É tudo o arquiteto que fez, é realmente muito foda. E como vocês estão vendo, é uma casa gigantesca, com muitos detalhes, com muita decoração. E a gente procurou muito por câmeras em todos os lugares, em cada cantinho de todos os cômodos, e a gente não encontrou nada. Porque mesmo se tivesse, não tô falando que tinha, mas mesmo se tivesse, a gente não ia encontrar. Porque era muito detalhe na casa, era muita pedra, era muita sobreposição de um monte de coisa na parede. Então a gente não teria como saber isso. E aí eu tava mostrando, né, os quartos da casa. Tem 5 quartos na casa. É uma casa realmente muito grande. Sério, eu nunca pisei num lugar tão lindo e chique na minha vida. Eu como uma, né, eu fiz arquitetura e eu ficava olhando, assim, as formas. Você não via uma linha reta na casa, assim. Eu ficava impressionada e babando, assim. Pra todo lugar que eu olhava, eu via uma coisa diferente. Eu achava tudo muito bonito, o design de tudo, muito bonito. Mas esse arquiteto era a pessoa, foi a pessoa que recebeu a gente, né, era o hoster. Ele tava sempre lá pra ajudar a gente de alguma forma, e a gente começou a desconfiar dele também, porque a gente não sabia se ele tava vigiando a gente. Porque, como eu falei, várias coisas aconteceram, coisas fora do lugar, luzes acesas, que, tipo, a gente tava numa casa afastada. É um condomínio gigantesco, com várias casas, assim, várias mansões, só que são casas muito afastadas das outras, sabe? Então, assim, a gente ficou, cara, ou esse cara tá observando a gente de algum lugar, ou tem câmera aqui, porque não tem condição, o dono tá sabendo de tudo que tá acontecendo aqui. Aí do quarto de cima dá pra ver a vista, dá pra ver que tem uma casa ali no canto, vocês estão vendo? Essa casa não tinha absolutamente ninguém, porque a gente sempre olhava e não tinha uma luz acesa, então a pessoa que é dona da casa também não mora ali, e também não tinha ninguém alugando essa casa. Passamos pro segundo ponto, que além da gente tá achando que a gente tava sendo observado, quando a gente pegou a casa, já vinha com uma funcionária, já era obrigatório essa funcionária, que era uma funcionária do dono, que já trabalhava há anos com ele, e nananã. Beleza, a gente gostou, né? E no dia que ela chegou, o Gen foi e falou, olha, ela veio no segundo dia, que a gente já tava lá, falou assim, olha, você só precisa limpar a cozinha, a sala, e no máximo nos quartos arrumar as camas, só, não precisa fazer mais nada. Beleza. A gente saiu um belo dia pra ir, né, passear, ver a neve e tal. E aí, quando a gente tava lá de boa, se divertindo, o arquiteto mandou mensagem com um print de umas fotos, né, que essa funcionária tirou do quarto do meu amigo gringo, que tava uma bagunça, e do meu quarto também, que tava bagunçado, mas não tanto bagunçado igual o dele. Mas enfim, foi lá, tirou foto das nossas coisas e mandou pro dono e mandou pro arquiteto também. E ele veio questionar o porquê que a gente tinha deixado tudo bagunçado fora da mala, o porquê que a pessoa tinha que passar por isso, a funcionária tinha que, né, lidar com essa bagunça, sendo que desde o primeiro dia a gente falou, não precisa mexer em nada, não precisa organizar nada dentro dos quartos, apenas a cama. E isso aconteceu enquanto a gente tava na montanha, mas é claro que a gente foi, chamou o dono, né, o arquiteto também que tava em contato com a gente, foi ele que mandou os prints, e falou, cara, isso tá errado, isso você não pode permitir que uma pessoa tire foto da privacidade de outras pessoas, porque isso tá totalmente errado. A gente tá numa casa que a gente alugou no Airbnb, e a gente pagou por isso, a gente tem um contrato disso, e isso é invasão de privacidade, isso tá totalmente errado. Ficou por isso mesmo, ele até falou que ia expulsar a gente da casa, enfim, foi a maior treta. E aí quando a gente chegou em casa, a gente se deparou com uma cena que ela tinha
simplesmente mexido em todas as malas, todas as roupas. Ela tinha dobrado, né? Não tinha dobrado, tinha pegado tudo e colocado dentro das malas. E aí, cara, a gente ficou assim, por que ela fez isso? Não era pra ela ter feito isso. E é claro que a gente tava desconfiado de tudo e todos, então a gente foi mexendo nas nossas coisas, né? Como ela tinha mexido em absolutamente tudo, tirado tudo do lugar, a gente foi checar, porque a gente tinha levado dinheiro vivo, a gente tinha levado uma quantia alta em dinheiro vivo. E tinham vários bolinhos de dinheiro dentro de envelope e, pasmem, tava faltando dinheiro. Tava faltando R$250. Tipo, uma notinha de um bolinho, outra notinha de outro bolinho, sabe? Deu pra ver que alguém tinha pegado. E a gente não sabia como lidar com aquela situação. Falamos com o dono, ele disse que provavelmente esse dinheiro teria sido extraviado ou a gente poderia ter perdido. Mas isso seria impossível de acontecer porque a gente não tinha colocado dinheiro na mala pra viajar e nem chegamos a sair com dinheiro de casa porque a cotação do dinheiro não tava valendo a pena, que tava muito baixa. E a gente fez tudo por Pix. Moral da história, as vítimas levaram a culpa e esse é o relato dessa casa que, por mais incrível que seja, acabou colocando a gente nessa situação horrível. E é isso, né? Nada é perfeito, mas Deus sabe de tudo.